E aí pessoal, tô de volta aqui, quem fala é Raul Sharp, trazendo pra vocês um novo vídeo sobre um tema que você já é bem batido, Hot Wheels. E esse vídeo eu vou falar sobre o final de Hot Wheels, uma possível continuação. Apenas alguns lembretes no começo, né? Como sempre, eu não vou me basear por nada que não seja da própria série. Então as fanfics que fazem a continuação de Hot Wheels não vão ser levadas em consideração aqui, certo? Eu vou fazer apenas baseado no Acceleracers e no Via 35, certo? E eu vou tentar resolver alguns mistérios de Hot Wheels para que vocês entendam melhor e para apoiar a minha teoria de o que acontece depois do Hot Wheels Acceleracers. Lembrando também que esse vídeo vai ter spoilers, certo? Então se você ainda não assistiu o Hot Wheels, o que você está esperando? Como sempre, o link do canal do Shirako Takamoto está na descrição do vídeo para que você assista todos os episódios de Hot Wheels online. E vamos começar logo pelo mais óbvio, aquilo que eu acho que todo fã de Hot Wheels Accelerator já pensou e já estava planejando, né? É claro, Cadin e a sua morte. Bom, eu não acho que Cadin tenha morrido também dessa queda, afinal de contas na luta anterior ele deu um salto medonho, uma altura incrível e ainda assim estava lá lutando, então acho que uma queda daquela não iria ser tanto problema depois que ele ganhou as peças robóticas, né? E já que o Cadin foi o único Racing Drone que sobrou fora do Accelerator com a posição de comando, porque afinal de contas você pode ver que estava na torre lá, eu acho que ele tomaria a dianteira em cuidar dos Racing Drones e possivelmente ele iria atrás dos seres humanos, já que não havia mais anel do poder, não havia mais Accelecharges, não havia mais nada, eles não sabiam o que fazer. E a última ordem daquele líder dos Racing Drones com os corredores foi destruir todos os humanos. Então eu suponho que o sonho do Tesla vai acontecer. Os drones, claro, muito fracos porque não tem mais tantos assim, decidiram sair e destruir todos os humanos em busca de alguma resposta para voltarem a poder correr atrás dos Acceleracers. É claro que isso é a minha opinião somente, né? E assim, é claro, caberia aos nossos pilotos da TQ e da Metal Maniac, que agora estavam agindo juntos, achar o Vert Wheeler e, é claro, impedir os drones nessa tentativa de destruir todos os humanos. Como vocês puderam ver aqui no final, eles estavam todos os carros dentro de um sweeper. Eu acredito que essa ideia poderia ser utilizada, talvez com um carro gigante, onde caberiam todos os carros dentro, e poderia ser um Acceledrome móvel, por assim dizer, onde eles levariam os carros para qualquer lugar e eles morariam dentro, mas teria rodas, poderiam ir viajar nele ao redor do mundo, que eu acharia bem legal e acho que é uma ideia válida para uma continuação do Hot Wheels. E agora vamos falar do ponto mais complicado do Hot Wheels, o pai do Vert ser um Silencer. Bom, para explicar isso, primeiro eu tenho que explicar o que eu penso que são os Silencers, então acompanha meu raciocínio, ok? Há muito tempo, os Acelerons criaram os drones. Os drones corriam com ele, tudo bonitinho, até que com o tempo, os drones começaram a priorizar tanto a vitória que começaram a matar os Acelerons. Os Acelerons então decidiram, vamos deixar os drones presos no mundo dos humanos, e quando os humanos descobrirem o carro, toda aquela tecnologia, eles vão poder voltar a correr e os drones vão poder correr junto com eles para provar que eles merecem voltar a correr conosco, Acelerons. Porém, isso era uma coisa um pouco arriscada, já que os seres humanos inventarem o carro, e não havia nenhuma garantia para isso. Então, o que eu penso é, os Acelerons deixaram para nós o conhecimento, a tecnologia para criar o carro. Tanto é que a Gelorum fala para o Cadin, você não sabe o que eles deixaram para os humanos? Então, os Silencers, na minha opinião, seriam uma instalação de pesquisa militar, certo? Principalmente porque o pai do Verge diz que é militar e é muito difícil você poder mentir, dizer que é um militar e não ser, né? Então os Silencers pesquisariam essas ruínas, Acelerons, essas tecnologias que eles deixaram para poder construir os veículos, os carros, seriam ele a fonte de toda a tecnologia que nós temos hoje em dia. E seria exatamente essa tecnologia que fez com que os drones despertassem. E foi assim que o Dr. Tesla, que era uma pessoa simples, ganhou muito dinheiro vendendo essa tecnologia Silencer para outras pessoas. E é claro que ele deixou de ser parte dos Silencers exatamente porque ele descobriu o potencial que a Via 35 poderia trazer e decidiu abandoná-los e partir para sozinho conseguir o Anel do Poder.
Mas é interessante também que deve ser exatamente por isso que o Verge foi chamado para a Via 35. O pai dele era o líder dos corredores Silencers, e chamar o Verge faria com que ele não fosse interferir nessa competição. Porque afinal de contas o Verge tinha acabado de tirar a carteira e ainda nem tinha dirigido nenhuma vez na sua vida, e chamar ele para uma corrida mundial para ver quem seria o melhor piloto do mundo não faria muito sentido. E no final da Via 35 nós encontramos o pai do Verge lá junto com o Tesla, sendo que o Tesla era um traidor dos Silencers e o pai do Verge era o líder dos Silencers corredores. Eu acredito que ele foi lá não só para encontrar o filho dele, mas sim para falar com o Tesla, dizer que ele é um traidor e que ele acabou liberando um grande mal no mundo e que por isso ele era responsável por tudo aquilo que aconteceu. E eu acredito que foi nesse ponto que o pai do Verge percebeu que os Silencers, que até então era só uma divisão de pesquisa, precisavam correr também, e com a descoberta dos reinos de corrida, o espião Gig informando para eles começaram a correr. E uma coisa interessante sobre isso é que os Silencers já haviam entrado em reinos de corrida anteriores, só que não haviam vencido. Eu acredito que foi porque eles não tinham tecnologia suficiente para vencer. Todas aquelas coisas que os carros deles faziam não existiam no começo, elas foram acrescentadas depois. E o mais interessante de tudo, quando o Verge foi chamado para o Acelerodrome, eles não estavam correndo, eles pararam de correr exatamente quando o Verge foi chamado para lá. E é claro, algumas coincidências depois, né? O Verge saiu exatamente no reino antes dos Silencers voltarem. É provável que, como o Verge saiu, aí o pai dele decidiu ir para o reino, entrarem agora, principalmente com essa tecnologia nova. E vocês podem ver também a diferença quando os Silencers estão no reino da sucata, o único reino onde o Verge correu junto com os Silencers. O Silencer não ataca o carro do Verge, ele sofre um choque nele para fazer o carro dele parar. Sendo que em momentos anteriores, em alguns reinos, o Taro foi tirado da pista e completamente massacrado pelos Silencers. O Verge simplesmente levou um choquinho e ficou lá parado por um tempo. E agora, para finalizar, falar do quarto anel, o novo anel que apareceu para o Anel do Poder. Bom, na minha opinião, esse anel iria reabrir os reinos de corrida, mas com uma diferença: ele não iria dar a Accelerate Charges, por razões bem óbvias, né? Na verdade, esse anel seria uma prova de que o Verge venceu e seria a maneira dele voltar a correr com os Acelerons. Então, na minha opinião, depois que o Verge fosse capturado pelo pai dele, ele seria liberado, claro, ia para casa, mas ia atrás dos amigos dele e iria contar para eles o que aconteceu. E com base em tudo que Verge contou para eles, os seus amigos seriam capazes de criar um novo holograma do Anel do Poder, só que dessa vez com os 4 anéis, e eles iriam tentar vencer os Acelerons. Os drones de alguma forma iriam conseguir também criar o holograma do quarto anel e iriam voltar a correr, só que dessa vez para valer, tentando matar tudo que estivesse dentro dos reinos de corrida, inclusive os próprios Acelerons que os criaram. E os Silencers, é claro, ligados pelo pai do Verge, iriam continuar correndo. Então essa é a minha ideia. É claro que precisaria desenvolver mais, ter um sentido, um final, uma história, mas isso é só para explicar uma possibilidade, o que poderia acontecer. Então, com certeza iria continuar com uma corrida bem mais legal e com poderes melhores, e com todas aquelas melhoras que o Accelerator sempre traz em relação ao anterior. Mas ei, isso é só uma teoria Accelerator. Obrigado por assistir.